Espero que todos estejam bem. Tô gravando essa aula porque eu não vou conseguir estar com vocês hoje à tarde, devido a um compromisso externo. Então, eu resolvi gravar essa aula e no nosso próximo encontro a gente faz as revisões e tira as dúvidas desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O caso dessa semana, a gente discutiu a história de uma família onde o principal membro, né, o membro mais velho dessa família, que é o senhor Francisco, recebeu um resultado de ZIL positivo. A essa altura, após a abertura do caso, eu imagino que vocês já saibam que o exame de ZIL é uma coloração que é feita no esfregaço de amostras de escarro, na tentativa de pesquisar a presença do bacilo do agente etiológico da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis. Então, essa coloração de ZIL permite a visualização melhor da parede celular da bactéria, que é uma bactéria rica em lipídio, por isso que o GRAM que vocês aprenderam anteriormente não funciona. Então, o exame mais aplicado para o diagnóstico de tuberculose é a coloração do esfregaço com ZIL. É o que a gente chama de baciloscopia, pesquisa de bacilos, né? A partir da investigação microscópica com essa coloração de ZIL-Nielsen. Então, deu 3 cruzes ou 4 cruzes, né? Independente disso, é um resultado positivo. E a história de seu Francisco é que ele já vem há 3 meses com tosse, sem secreção ou com pouca secreção, além de apresentar febre vespertina baixa, né? Ali entre 38 graus, perda de peso, indisposição, astenia. São todas características aqui comuns do quadro de tuberculose. Paralelo, então, com os resultados positivos, né, do ZIL, o médico o acompanhou, fez a ausculta respiratória, observou os crépitos inspiratórios no ápice do pulmão direito e roncos generalizados. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, os crépitos são ouvidos no ápice do pulmão direito e exatamente o local onde o bacilo da tuberculose vai se inserir preferencialmente. O médico também ouviu os roncos, né, nos 2 pulmões e pediu uma radiografia de tórax. Fez a notificação no sistema de notificação em agravos, lá do SINAM, e encaminhou para fazer a distribuição do medicamento. Então, ele vai iniciar rapidamente o medicamento para a tuberculose. E a família está aí em desespero, né, preocupada de como fazer para controlar a transmissão intradomiciliar. As pessoas estavam convivendo com seu Francisco normalmente, compartilhando quartos, objetos. É uma casa pequena que mora muitas pessoas, 9 moradores, né? Ainda tem uma bebezinha. Então, esses são os motivos aí do desespero da família, com medo, né, da transmissão e do risco do contágio. E é isso que a gente precisa esclarecer, tanto em vocês como capacitá-los a compreender qual a relação da tuberculose em relação à transmissão, né, e à prevenção, para que vocês se formem, né, com essa formação. Então, teriam aí que, no lugar de Jamile e Marcos, orientar essa família sobre como lidar com essas questões. Vamos ver se eu consigo ajudá-los com essa aula. Bom, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, como eu já disse, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Em seres humanos saudáveis, a maior parte dos indivíduos que têm tuberculose vai ser causada por essa espécie, a M. tuberculosis. Existem outros Mycobacteriums, o bovis, o avium, vários outros que raramente causam infecções ativas em seres humanos. E elas só acontecem num contexto de imunossupressão mais grave, ou seja, um paciente com uma capacidade prejudicada de resposta imune. Por exemplo, nos pacientes com AIDS avançada. Então, normalmente, a espécie do bacilo de tuberculose que causa a doença é o Mycobacterium tuberculosis. A gente tem essa doença acompanhando o ser humano há bastante tempo e tivemos epidemias importantes de tuberculose em vários momentos.
na história da humanidade. E até hoje, nós temos um número de casos relativamente elevados. A partir da descoberta dos antibióticos lá na década de 40 e o uso dos antibióticos a partir disso, acreditou-se que erradicaríamos a tuberculose, assim como a maioria das doenças bacterianas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, por dois motivos. Primeiro, que começaram a surgir mais casos de tuberculose associado à imunossupressão, especialmente após o surgimento do HIV e da AIDS. Hoje, a tuberculose é a causa primária, principal, de mortes de pacientes com AIDS. Então, ainda é a doença mais associada à imunossupressão, à doença oportunista em pacientes com AIDS. Além disso, além do surgimento de muitos casos de doenças da tuberculose como doenças oportunistas em pacientes com AIDS, começa-se também a observar no final da década de 90 cepas resistentes aos antimicrobianos utilizados para tratar a tuberculose. Então, esses são os problemas que fazem com que a gente tenha persistência da dificuldade de tratar e erradicar a infecção dos seres humanos. Além disso, é um patógeno que causa infecção persistente e crônica. Então, temos um grupo muito grande de pessoas que encontram-se assintomáticos, que estão infectados, mas não têm nenhum sintoma da doença, em um estágio de infecção que a gente chama de latência, onde o bacilo está no tecido, reproduzindo-se ali dentro da célula, dentro dos macrófagos, sem provocar sinais e sintomas, porque a resposta imune está controlando a multiplicação desse bacilo. Então, não tem sintoma, não tem diagnóstico, mas qualquer alteração no equilíbrio entre o hospedeiro e o bacilo, entre a resposta imune desse indivíduo e os mecanismos de patogenicidade desse bacilo, com o desequilíbrio dessa relação, ele começa a se multiplicar em excesso e a gente tem o surgimento dos casos ativos de tuberculose. Então, o caso latente é difícil identificar, né, do ponto de vista clínico, e ele tem uma alta chance de se desenvolver para as formas ativas e, deste modo, continuar perpetuando a cadeia de transmissão. Então, falando de dados epidemiológicos, a gente tem estimativas do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em que no mundo temos 10 milhões de pessoas que tiveram tuberculose e 1,2 milhões que morreram devido à tuberculose. Em 2020, especialmente no Brasil, nós tivemos 66 mil casos novos, né, de tuberculose, uma incidência em torno de 31,6 casos por 100 mil habitantes, isso é bastante elevado. E em 2019, no ano anterior, né, no ano epidemiológico anterior, a gente teve 4,5 mil óbitos associados a causas de tuberculose, com o coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes. Então, observe que eu tenho bastante casos ainda no território brasileiro, e a quantidade de óbitos, ela é ainda um problema grave. Vale lembrar que Salvador está entre as 6 cidades com maior prevalência de casos de tuberculose. Ela é mais comum nas capitais, em especial, e Salvador está entre as capitais com maior número de casos. Então, como eu falei para vocês, o agente etiológico principal é o gênero Mycobacterium, especialmente a espécie tuberculosis, que também é conhecido popularmente como bacilo de Koch. Koch foi o pesquisador responsável pela descoberta desse bacilo. O Mycobacterium, diferente das outras bactérias que vocês estudaram até então, é um parasita intracelular. Isso quer dizer que ela tem preferência de se manter no ambiente interno de células para garantir o seu processo de replicação. E, de fato, as micobactérias infectam preferencialmente macrófagos. Então, a partir do momento que os macrófagos vão fagocitar essa bactéria, eles resistem à ação microbicida do macrófago e conseguem, ao sobreviver, continuar o seu processo de replicação
e vão sobrevivendo lá dentro do macrófago, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Em algum momento, o excesso de bacilos causa o rompimento do macrófago e a gente tem disseminação para outros macrófagos e essa infecção ela vai se tornando persistente. Eu já comentei algumas vezes com vocês que o mecanismo intracelular de infecção acaba se comportando para o micro-organismo como também um mecanismo de escape da resposta imune. Imagine que uma célula, que um micro-organismo dentro de uma célula humana, dificilmente o sistema complemento, os anticorpos, terão acesso a esse patógeno e, portanto, mais dificuldade de erradicá-lo. Então, a infecção intracelular, por si só, já é um mecanismo de escape. Devido à estrutura desse bacilo, dessa bactéria, que é uma parede celular diferente, como eu já comentei, bastante rica e variada de lipídios, ela tem um tempo de crescimento, de replicação bastante lento, comparado a outras bactérias. Uma cultura, por exemplo, de Mycobacterium tuberculosis, ela leva de 6 a 8 semanas para evidenciar colônias visíveis e identificáveis, enquanto todas as outras espécies que vocês viram até aqui, o crescimento é em até 24, 48 horas, a gente já tem colônias visíveis, lindas, identificáveis. Para o Mycobacterium isso não acontece. A outra espécie patogênica importante desse gênero, que é o Mycobacterium leprae, o agente da hanseníase, nem cresce em cultura. Então, é realmente uma bactéria difícil de fazer o diagnóstico através da confirmação por cultura. Apesar de que é um padrão de diagnóstico. Uma vez que eu tenho o diagnóstico, a suspeita clínica, é necessário fazer cultura, mas nem sempre essa cultura vai auxiliar. Por isso que, na maioria dos casos, o teste principal é a investigação de bacilos no escarro. Outro dado interessante que tem até a ver com o caso é o local que o bacilo se insere. Em geral, o Mycobacterium ele vai se inserir no lóbulo superior do pulmão, exatamente a área onde eu tenho mais disponibilidade de oxigênio. E é lá que a bactéria vai se localizar e começar a infectar os macrófagos alveolares presentes nesse tecido. Então, a transmissão ela se dá pelas vias aéreas, pela liberação de aerosóis. Os bacilos ficam suspensos nos aerosóis e a partir do momento, né, que ocorre que o indivíduo vai expelir esse bacilos, outro que está susceptível, não infectado, pode inalá-los e desse modo os bacilos chegam ao ápice do pulmão. Então, nós temos algumas classificações do ponto de vista clínico, né, da tuberculose propriamente dita. Então, esse gráfico mostra aqui pra gente, essa tabela, essa figura, que alguns indivíduos conseguem eliminar a infecção a partir do momento que ocorre a transmissão. Alguns indivíduos, uma porcentagem que a gente desconhece, conseguem eliminar esses bacilos a partir de uma resposta imune inata ou de uma resposta imune adquirida competente. Esses indivíduos curam espontaneamente. Alguns indivíduos acabam adquirindo a infecção, o bacilo começa a se replicar nesse indivíduo, a gente tem um ataque da resposta imune, ocorre a formação de um tecido de inflamação crônica, chamado de granuloma, e aí, nesse indivíduo, é o que a gente chama de indivíduo com infecção latente, com tuberculose latente. E ainda temos indivíduos que o granuloma não funciona muito bem. A função do granuloma é isolar o bacilo do restante do tecido. Naqueles indivíduos que esse granuloma não está bem organizado, eu tenho escape de algumas bactérias e aí ocorre uma doença subclínica que se arrasta com sinais leves, né, que vão pouco a pouco acumulando nesse paciente. É a tuberculose subclínica e nós temos de fato a tuberculose ativa, que é naquele indivíduo onde o granuloma realmente não funcionou, os bacilos escapam desse granuloma e se espalham por todo o tecido pulmonar.
levando aí uma intensa manifestação clínica. Os indivíduos que não têm nenhum tipo de resposta imune, além da tuberculose ativa, faz também a tuberculose extrapulmonar, porque as bactérias conseguem sair do tecido pulmonar e alcançar outros tecidos, como tecido externo, que a gente chama de tuberculose miliar, que atinge a pleura. Mas eu tenho também formas de tuberculose que atingem os linfonodos, que é a forma ganglionar, que atinge as meninges, então eu tenho meningite por tuberculose. Então, formas muito mais graves. Tem meningite óssea, ou tem tuberculose óssea, que atinge os ossos. Então, a gente tem formas bem mais graves e difíceis de tratar, e sempre associadas à imunossupressão. Então, nos testes de diagnóstico de tuberculose disponíveis, a gente tem o TST. O que é o TST? O TST é um teste de pele, né? TST significa teste de pele, skin, né? Com tuberculina. Tuberculina é a proteína que tem no bacilo da tuberculose, do hemituberculosis. E esse TST ele é feito, então, inoculando fragmentos do bacilo, do Mycobacterium, na pele, e a gente vai observar uma reação de resposta imune que o paciente tenha. Se ele tiver sido exposto ao bacilo anteriormente, ele vai ter esse teste positivo. E esse teste representa aí a sua resposta imune de memória, que vai se acumular no local da pele onde teve a inoculação da tuberculina, ou do lisado do micobactério, e vai formar um mini granuloma na pele, que a gente chama de enduração, parece um carocinho. Então, observe que os indivíduos que tiveram uma resposta inata boa e eliminaram a bactéria, esses testes serão negativos. E aquele que tiver doença, mas que teve resposta imune, que não teve a doença, mas teve uma resposta imune adquirida, fica com TST positivo, porque tem memória. O que tem tuberculose latente, o que tem tuberculose subclínica e tuberculose ativa também mantém esses testes positivos. O IGRA é um outro teste feito agora in vitro, onde a gente coleta amostra de sangue dos pacientes e cultiva o seu sangue com a presença de antígenos do micobactério. Se o indivíduo tiver alguma resposta imune de memória, ocorrerá a produção de interferon gama, que é exatamente o que é medido no IGRA, que é a concentração de interferon gama produzido pelas células do sangue a partir do estímulo com antígenos de tuberculose, e esse cultivo é feito in vitro. Então, quem não teve a doença, a infecção, é negativo. Quem tem uma resposta imune de memória vai ser positivo. Os pacientes com doença latente ou ativa, também isso será positivo. Já a cultura, só vai ter uma cultura positiva naqueles indivíduos com doença ativa, onde a bactéria está fora do pulmão, porque aí eu vou ter bacilos que podem ser encontrados no escarro, que é aquela amostra biológica onde a gente vai tirar a secreção do tecido pulmonar. Aí sim a cultura pode ser positiva. Quem tem a doença subclínica, às vezes não é positiva, ou quando é positiva é uma cruz só, devido à redução do número de bacilos disponíveis. A mesma coisa, né? A baciloscopia só é positivo para aqueles que têm a doença ativa, que o bacilo está fora de granuloma. E os sintomas eu já comentei para vocês. Vamos lá. Lembrem-se que nós estamos no tecido linfóide aí associado à mucosa. Então, lá no que chamamos de Bausch, que é o tecido linfóide associado aos brônquios, nós também temos uma rede importante de células do sistema imune. E destacamos aqui a presença de macrófagos e células dendríticas, que estão distribuídas no tecido. E os macrófagos, de fato, são as células principais desta infecção. Então, como eu falei para vocês, o paciente bacilífero, por exemplo, seu Francisco, o que é o paciente bacilífero? É aquele que está liberando bacilos. Ele vai tossir, espirrar e liberar bacilos para o ambiente. E quem está
exposto a esses bacilos em forma de aerosóis podem inalar. Então, por exemplo, os comunicantes domiciliares. Então, a transmissão da tuberculose ocorre principalmente no ambiente domiciliar. Então, toda a família de seu Francisco ali que estava preocupada com a transmissão, de fato, eles foram expostos ao risco de adquirir tuberculose. Então, observe que ele tinha 3 ou 4 cruzes, né, na baciloscopia. Então, ele tem muito bacilo presente na sua amostra biológica do tecido pulmonar. Então, quando ele espirrava, quando ele tossia, ele liberava estes bacilos. Então, quem está próximo pode ter, de fato, adquirido a infecção. Mas o paciente comunicante domiciliar, ele teve o contato com o bacilo. A infecção, não sabemos se ela foi estabelecida, porque isso vai depender da capacidade imunológica desse hospedeiro. Então, como eu falei antes, se ele tiver uma boa imunidade inata, elimina sem provocar a infecção do macrófago. Se a resposta adaptativa dele for boa, ele vai ter um controle rápido e eliminar o bacilo e não adoecer. Mas se o sistema imune dele não conseguir rapidamente conter o bacilo, vai formar o granuloma e pode ser que ocorra apenas uma tuberculose latente ou ainda uma tuberculose ativa. O que se estabelece em termos de resposta imune é que cerca de 5% das pessoas expostas ao micobacterium faz uma progressão primária imediata para formas ativas, né, para tuberculose ativa. Enquanto a maior parte, cerca de 90% aí, fica com a infecção latente, certo? Destes que ficam com a infecção latente, estima-se que de 5 a 10%, em algum momento durante a latência, a infecção pela tuberculose é reativada. E aí começa-se a apresentar os sintomas associados à doença. E por que ocorre a reativação da infecção? Exatamente pela capacidade aumentada dessa bactéria de se reproduzir e romper a estrutura do granuloma e se disseminar no tecido pulmonar, levando ao dano pulmonar, a resposta inflamatória intensa e, a partir daí, os sinais e sintomas da tuberculose. Então, observem que os indivíduos que fazem progressão primária nem formam esse granuloma aqui, tá? O granuloma é uma resposta de defesa, que tenta conter os bacilos, tá? Aqui vocês estão vendo macrófagos infectados e um monte de células que começam a envolver esses macrófagos e tentar contê-los. Então, cerca de 10 a 30% evolui rapidamente para formas latentes e forma rápida um granuloma. 5% adoece, sem nem ter o granuloma, de forma rápida. A maior parte, né, que esses 90, 70%, fica latente. Dos latentes, 5 a 10% reativam. E por que reativam? Porque o granuloma deixou de ser capaz de conter a infecção. Aí a gente pode colocar características do patógeno, então micro-organismos, bactérias aqui mais virulentas, porque isso existe, ou uma carga parasitária, uma carga bacteriana maior, ou incapacidade do sistema imune daquele indivíduo de conter o bacilo dentro do granuloma. Então, alterações na resposta imune pode fazer com que o granuloma não funcione tão bem. O que nós vemos logo no início da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis é a chegada dos bacilos no tecido pulmonar, né, nos alvéolos, nos macrófagos alveolares, e até chegar lá ocorre a captura, né, dos macrófagos e é possível que ocorra aí o recrutamento de leucócitos do sangue periférico para esse sítio de infecção. Já foi demonstrado que os macrófagos são as células-alvo da infecção e são as principais fontes de citocinas pró-inflamatórias, TNF, interleucina 1, IL-6 e L8. Isso nos primeiros dias da infecção. E são essas citocinas que favorecem uma inflamação no tecido pulmonar, que pode auxiliar na eliminação precoce do bacilo. Ao mesmo tempo, essas citocinas recrutam, né, muitos neutrófilos. E vários estudos recentes têm mostrado que os neutrófilos podem ajudar nessa imunidade inata contra os bacilos. Nós já sabemos também que o receptor TOL
é o receptor mais capaz de reconhecer os bacilos da tuberculose e, a partir disso, sinalizar uma via intracelular aqui de produção dessas citocinas pró-inflamatórias. E será essa inflamação inicial que vai ajudar na ativação de macrófagos neutrófilos para tentar eliminar a bactéria. E, do mesmo modo, se não for eliminada, dá início à formação de uma inflamação crônica para gerar o tal granuloma. Então, meus queridos, a partir do momento que ocorre a invasão das bactérias no tecido pulmonar, logo nos primeiros dias da infecção, a gente vai ter o ataque de macrófagos, observem aqui, e neutrófilos, né, para promover essa resposta inflamatória. Com 9, 8 dias, a gente começa a ter a ação de células dendríticas que capturarão aqueles patógenos, aqueles micro-organismos, aquele antígeno, e vai migrar para os linfonodos regionais. E nos linfonodos, vai iniciar a apresentação de antígenos para os linfócitos T. Desse modo, ocorrerá a ativação de linfócitos TCD4 e TCD8. Aí a gente vai ter a apresentação dos antígenos do micobactério para o CD4 com MHC de classe 2 e para o CD8 com MHC de classe 1. A partir da ativação de linfócitos TCD4 e CD8 efetores, essas células retornam para o tecido pulmonar e vão secretar citocinas, o CD4 em especial, que vão favorecer a formação ampla do granuloma, que necessita de uma organização celular e tecidual importante. A resposta imune contra o Mycobacterium tuberculosis, aquela resposta que eu digo protetora, ela é do tipo celular. É uma resposta que necessita da ativação de linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 são reconhecidos células capazes de eliminar infecções no interior de macrófagos. Então, é o nosso recurso principal. Lembre-se que para a gente ter ativação de linfócitos TCD4 e CD8 na IV, é necessário que a dendrítica apresente esses antígenos e tenha as moléculas de coestimulação. A partir disso, a célula T naive é ativada, inicia sua proliferação, que é induzida por essa citocina aqui, que é a interleucina 2. Então, a gente tem divisão, né, expansão clonal, e as células se transformam em células efetoras e de memória. As células efetoras, os linfócitos T efetores, são aqueles que apresentarão capacidade de secretar citocinas. E no processo de diferenciação de linfócitos T efetores, eles podem se transformar em linfócitos efetores de subpopulações distintas. É o que a gente chama de subpopulações efetoras distintas. Então, eu tenho a resposta chamada de TH1. H vem do helper no inglês, né? Lembre-se que o CD4 é um linfócito T auxiliar. Então, a gente fala que é um linfócito TH, né? T helper do tipo 1. O que o linfócito T helper do tipo 1 faz? Ele secreta principalmente interferon gama. Então, à medida que uma célula dendrítica apresenta um antígeno para o linfócito naive, ele pode se diferenciar em linfócitos efetores do tipo 1, que é esse aqui, o TH1, que produz interferon gama. O interferon gama produzido pelo TH1 será a citocina mais importante para a resposta imune contra o Mycobacterium tuberculosis, já que o interferon gama consegue ativar macrófagos, aumentando a capacidade microbicida dos macrófagos. A gente já viu isso acontecer. Além disso, o interferon auxilia linfócitos B a produzir IgG. Eu quero lembrar para vocês que existem outros padrões de resposta imune dos linfócitos TCD4. E isso coincide com outras subpopulações efetoras. Então, ao invés de eu ter TH1, em algumas infecções, é montado um outro tipo de resposta efetora, a chamada linfócitos TH2, T helpers do tipo 2. Os T helpers do tipo 2 estão associados à produção de outras citocinas, IL4, IL5 e IL13. Essas citocinas estão envolvidas, em especial, na ativação de mastócitos e eosinófilos, que é uma resposta imune importante para infecções parasitárias e helmínticas.
De outro modo, a gente tem também um outro tipo de linfócitos efetores, que é o TH17. Os linfócitos TH17 produzem L17 e L22, por exemplo, que são citocinas que ativam e recrutam neutrófilos, aumentando a resposta inflamatória. Então, desse modo, gente, quando a dendrite ativa um linfócito T naive, a partir dos estímulos da diferenciação, ele pode se transformar em TH1, TH2 ou TH17. Então, os estímulos para diferenciação é dado pelas respostas inatas. Então, se na imunidade inata eu tiver mais citocinas, como a interleucina 12, essa célula se transforma em TH1. Então, a gente chama isso de citocina indutora. Se tiver presente L12, o linfócito ativado se transforma, se diferencia em TH1. Se tiver L4, TH2. E se tiver TGF-beta junto com L6, em TH17. Na infecção pelo Mycobacterium, na tuberculose, a resposta protetora vai ser mediada, então, por TH1, que secreta interferon gama, como eu já falei, que ativa macrófagos, aumentando aí a capacidade microbicida desses macrófagos. Vocês estão vendo aqui um TH1 liberando interferon gama e fazendo com que o macrófago consiga eliminar mais fortemente esses bacilos que estão no seu interior. Uma resposta que pode contribuir também para a proteção é aquela mediada por linfócitos TH17, que secretam citocinas que ativam a inflamação mediada por neutrófilos. Então, a gente viu que no curso da imunidade inata, nós temos bastante interleucina 12 secretadas por macrófagos infectados. A partir do momento que as células T naive estão sendo ativadas pela dendrítica, a citocina IL-12 vai auxiliar no processo de diferenciação da célula ativada para a célula efetora. Desse modo, ela se transforma em célula TH1. E a TH1 secreta interferon gama, que consegue ativar macrófagos, ampliando a atividade microbicida. O interferon, ela também é secretado por células NK na imunidade inata e também por células TCD8 citotóxicas. Então, o conjunto do interferon aqui produzido por estas células pode auxiliar a resposta imune efetora e protetora contra o Mycobacterium, levando à sua eliminação. Essas citocinas TH1, principalmente o interferon gama, junto com citocinas da imunidade inata, como o TNF, que também é secretado por linfócitos, por macrófagos e por células TCD4 e CD8, a gente vai ter a ativação da formação desse granuloma. O granuloma é formado por um centro de macrófagos infectados, vocês estão vendo aqui no centro, células infectadas com bacilozinho azulzinho. Envolve essas células infectadas outros macrófagos que são atraídos para esse local, né, para promover uma resposta inata. E começa a envolver aqui esses macrófagos linfócitos. Esses linfócitos vão se organizar em torno dos macrófagos e iniciam a secreção das suas citocinas, interferon principalmente, além de TNF e outras moléculas e fatores de crescimento. A secreção dessas moléculas e fatores de crescimento começa a transformar as células em torno dos macrófagos, levando aí, a ativação de mais macrófagos, aumentando a capacidade microbicida. As células epiteliais em torno também se modificam, formando células maiores, chamadas células gigantes, multinucleadas, que envolvem esses macrófagos, esses linfócitos, tentando organizar o granuloma e conter as bactérias que estão dentro daqueles macrófagos naquele espaço. À medida que o excesso de citocinas pró-inflamatórias, sobretudo o TNF, e o interferon vai ocorrendo no interior do granuloma, a gente pode ter a morte dos bacilos e resolver a infecção. Mas o excesso de citocinas pró-inflamatórias pode gerar uma necrose nesse tecido. E é uma necrose chamada de necrose caseosa no interior do granuloma, que parece um aspecto de queijo, por isso o termo caseoso. Quando forma a necrose caseosa, a gente começa a ter a desorganização do granuloma, porque o tecido ele vai começar a se degradar
Aí, a partir disso, o granuloma acaba se rompendo, se abrindo, e os bacilos que estavam contidos se espalham, levando, né, à disseminação do bacilo e o surgimento de mais sinais e sintomas de fato da tuberculose. Aí a pergunta, né? Se a resposta TH1 é um padrão protetor, né? Consegue produzir interferon gama e salvar aí os nossos macrófagos e auxiliá-los a eliminar o bacilo, por que alguns pacientes fazem doença ativa, mesmo com a resposta TH1 e formação de granuloma? O que os estudos imunológicos têm mostrado é que, apesar dessa resposta TH1 ser uma resposta protetora, outros mecanismos são importantes para impedir que o bacilo escape do granuloma e consiga ser eliminado. Isso se dá por um mecanismo de regulação importante. O que sabemos hoje é que indivíduos que ficam na fase latente e depois curam, ou que curam já rapidamente, sem fazer tuberculose latente, apresentam boas respostas TH1, mas são respostas TH1 controladas. Eles apresentam também um número elevado de linfócitos T regulatórios, caracterizados pela expressão da molécula CD25 e da molécula FOXP3. O linfócito T-reg secreta interleucina 10. Então, indivíduos que fazem tuberculose latente, controlando o bacilo, ou que curam rapidamente, têm uma boa resposta TH1, que é controlada pela resposta regulatória. Então, desse modo, eu não tenho excesso de citocinas, nem interferon, nem de TNF. E a ausência, né, do excesso dessas citocinas é que favorece o controle do dano tecidual. E quem vai fazer isso é a ação regulatória do Treg. Então, o que acontece? Nos macrófagos alveolares, eles são infectados inicialmente e a gente tem a sua ativação, o recrutamento de mais células, a chegada dos linfócitos T e a formação do granuloma. Na maioria dos indivíduos, isso aqui vai ficar latente por bastante tempo, né? A partir da secreção das citocinas de linfócitos T, no interferon, o TNF dos macrófagos, mantém essa estrutura organizada. Se eu tiver excesso de TNF e de interferon sem controle nenhum, isso vai pouco a pouco provocando lesão tecidual, necrose e rompimento do granuloma. Quando ocorre o rompimento do granuloma, eu tenho escape do bacilo e ele vai para vários locais do pulmão, provocando os danos generalizados no tecido. Mas se as citocinas estão controladas, não estão em excesso a ponto de necrosar o tecido, isso se mantém organizado e pouco a pouco os bacilos vão morrendo, serão eliminados. Quando ocorre a eliminação dos bacilos, o granuloma vai se desfazendo e vai sendo substituído por um tecido de fibrose. E a gente tem a cicatrização desse tecido granulomatoso. O que faz com que a resposta não seja exagerada a ponto de gerar necrose é o controle dos linfócitos T regulatórios. Então, a inflamação granulomatosa, ela é uma resposta inflamatória crônica, caracterizada aí pela agregação de macrófagos. E isso é induzido pelas citocinas dos linfócitos T, também CD4. Então, é importante ter interferon gama e é importante ter TNF para gerar a formação do granuloma. Quando eu tenho formação de granuloma, a gente vai ter os outros mediadores pró-inflamatórios, porque os macrófagos estão ativados. Então, também temos, além do TNF, interleucina 1, interleucina 6, que são importantes para recrutar outras células, como, por exemplo, neutrófilos, e manter essa resposta inflamatória local por bastante tempo. Os macrófagos ativados, secretando as suas citocinas pró-inflamatórias, também ativam as células epiteliais, que se transformam nas chamadas células epitelioides, que são células grandes e multinucleadas. Ocorre também a fusão de vários macrófagos hiperativados, que formam essas células gigantes. E elas vão se acumulando ao redor dos macrófagos infectados e dos linfócitos ativados efetores TH1. A partir do momento que a gente tem a destruição do bacilo, esses macrófagos vão se alterando, as bactérias vão morrendo, e a gente tem o controle da resposta de células T pelas
respostas T-regulatórias e a ativação de fibroblastos, que serão responsáveis pela produção de fibrose e cicatrização do tecido. E com isso a gente tem a cura, né, da lesão granulomatosa da tuberculose. Essa figura aí de um tecido com granuloma. E, para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês esse teste, que é o que eu falei no início, chamado de TST, o teste de tuberculina, o teste de pele de tuberculina. E ele é chamado também de purificado proteico derivado do MTB. É o nome da proteína que a gente inocula no braço. Então, no indivíduo, a gente vai pegar o antebraço dele e fazer uma injeção intradérmica, bem pequenininha, gente, 0,1, com uma seringa e agulha de insulina. 0,1 inocula lá no antebraço do indivíduo. E é um lisado do micobactério, que não vai provocar infecção, mas vai ativar a resposta imune local. Se esse paciente tiver resposta imune de memória, os linfócitos serão recrutados, vão iniciar a secreção de citocina e a ativação de macrófagos. Então, a reação granulomatosa que acontece no pulmão vai acontecer de forma contida no antebraço. E aí a gente vê a formação disso que chamamos de enduração. Essa é uma reação chamada de reação de hipersensibilidade tardia, porque a formação do granuloma leva em torno de 48 horas para ser visualizado. Então, é uma reação inflamatória, mas que é mediada por linfócitos TCD4 de memória, por isso ela demora mais tempo para formar. Então, é uma reação de hipersensibilidade tardia, chamada também de DTH. E a resposta ativada de linfócitos T de memória. Então, quem teve a exposição ao bacilo vai ter esse teste como positivo. Lembrem-se o seguinte, esse teste, ele não confirma que o paciente tem doença ativa, porque eu não estou vendo como é que está o pulmão do paciente. Eu só consigo saber que ele foi exposto e ele tem resposta de memória. Mas, a partir disso, pode-se dar o segmento da pesquisa do diagnóstico. Então, imaginem um grupo de pessoas expostas continuamente ao risco da infecção pela tuberculose. Se eu realizo esse teste, que é fácil, barato e nem dói, eu consigo triar aqueles que têm uma resposta de memória. Se tem resposta de memória, foi sensibilizado. Então, nestes indivíduos, é possível que ocorra a forma ativa da tuberculose. E serão eles que podem ter uma investigação mais profunda da tuberculose, como, por exemplo, olhar uma radiografia de tórax e verificar se tem aí a formação de algum granuloma, certo? E aí a minha pergunta para vocês, que vocês vão procurar e me responder no nosso próximo encontro. Quem é que faz o teste de DTH? Quais indivíduos eu devo aplicar o teste de PPD, né, ou de TST? Certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Anotem as dúvidas para o nosso encontro na próxima aula. Beijo, até mais, obrigada!